Ai, Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo por mais um dia. Ai, vamos chegando, povo de Deus. Vocês não cansam de mim, não? Hein? Não cansa, não? Toda vez que eu apareço aqui, vocês aparecem também? Que coisa mais linda. Sejam muito bem-vindos a essa live, a nossa live de finalização de leitura. Eu peço perdão a vocês que terça-feira a gente não conseguiu finalizar a nossa leitura desse livrinho aqui, Suicídio e Depressão, da editora God Books, autoria do Guilherme Franco. A gente não conseguiu terça-feira porque foi o dia que eu precisei encontrar com o reverendo Heber Campos. Era o único horário que ele tinha, exatamente no horário da nossa live de leitura terça-feira. Então me perdoem se a gente não conseguiu terminar terça-feira passada, mas vamos terminar hoje, porque na semana que vem a gente começa um livro novo. Então, essa semana a gente vai terminar, né? O tema dessa semana é desesperança. Então, encerramos o livro Suicídio e Depressão no Janeiro Branco, que fala sobre as doenças emocionais e psíquicas. E começamos fevereiro, na semana que vem, terça-feira, às 16 horas. A gente começa esse aqui, também da editora God Books, a nossa grande parceira aqui nesse canal, né? Ela, o Maurício Zagari e a Ingrid sempre mandando as obras da God Books pra gente poder ter boa literatura. Eu sou apaixonada pela God Books porque eles publicam autores nacionais, eu acho isso fantástico. E a gente vai começar a estudar uma obra do Maurício Zagari, A Cura da Solidão. Então a gente vai discutir o caminho para vencer a dor de se sentir solitário. É esse o livro que a gente vai estudar fevereiro inteirinho, tá bom? Vou conseguir trazer o Maurício aqui, se Deus quiser e assim permitir, nesses 4 encontros do livro. Em 2 eu consigo trazer o Maurício aqui. Então é isso, vamos lá. Deixa eu chamar a Lu pra entrar aqui com a gente. Lutem vocês pra suportar minha carinha que temos hoje. Eu quero saber se vocês estão gostando da nossa semana de lives. Muito liveteira essa semana, Lu. Muito liveteira. Fazendo várias... Eu tô muito trabalhadeira, muito entrevistadeira. Que linda! Meu Deus! Ainda bem que eu posso acompanhar isso de perto. Sou muito feliz pelo seu trabalho e todas as vezes que eu te vejo atuando, né, na obra, sei lá, me dá muito mais esperança, me dá muito mais... Enche o meu coração te ver. É impressionante. Então, sim, você está no caminho certo. Um coraçãozinho aqui humilde você já tem, bem cheio. Olha, tendo um coração eu já fico muito feliz e grata a Deus, porque se tem uma coisa que essa caminhada tem trazido para mim, muito mais do que oportunidades de conhecer pessoas que eu admiro, que eu respeito. Você foi assim, né? Quando eu te conheci em Brasília, foi uma pessoa que eu admirei e respeitei no momento que vi. Mas muito mais do que conhecer essas pessoas, realizar sonhos, né? Como foi encontrar o reverendo Heber, foi um sonho assim que eu, assim, dos mais distantes, assim, eu acho que maior do que esse, só um dia poder sentar e tomar um café com o tio Nico, que também é um cara que caminha demais comigo. Ele não sabe, mas ele faz parte da minha vida todos os dias. Mas muito mais do que realizar sonhos, muito mais do que sentar com pessoas intelectualmente elevadas que inspiram a minha vida acadêmica, homens de Deus, mulheres de Deus que eu amo de paixão, que me ensinam, que agregam a minha vida. Muito mais do que isso, é o prazer de conhecer essas pessoas, olhar nos olhos delas e ver que são pessoas humildes, gentis e extraordinariamente comuns. Pessoas que sentam à mesa e que conversam. Hoje, antes de conversar com o Vitor Fontana de manhã na live, a gente sentou para tomar e nós ficamos meia hora conversando. Ô Lu, você não quer tirar teu fone, não? Que eu acho que tá dando um equinho aqui para mim.
Eu vou ver o que melhora. Eu acho que vai Melhorou? melhorar. Tudo bem? Tô ouvindo. Então é isso, assim, é sentar para tomar café. Eu fiquei meia hora conversando com o Vitor antes. Depois que eu tive com o reverendo Weber, a gente orou junto. Meu, eu orei junto. Eu orei por ele. Ontem, na hora de dormir, eu falei, Senhor, eu não acredito que o Senhor me deu o privilégio de tocar nas costas do reverendo Weber e orar por ele. Eu orei por ele, eu orei pela esposa dele, eu orei pelos filhos dele. E ele tocou meu marido e tocou a mim e orou por nós, pelo nosso casamento. Tá mudo? Como assim? O áudio tá ruim? Como assim, gente? Mas você tá me Mas ouvindo? Gente, dá eu um tô te retorno. ouvindo. Dá uma travadinha assim, mas coisa rápida. Tô te ouvindo perfeitamente bem. Deem um retorno para mim desse áudio aí, povo de Deus que tá assistindo, para eu saber o que eu faço. Se eu faço alguma coisa. Ou se o problema é individual. Ó, a Ju tá falando que tá ótimo. Então Tá tá. ótimo, agora melhorou. Agora foi. Bora. Então tá. Então, assim, a honra que eu tive de tocar nele, orar por ele, pela vida dele, pela família dele, e ele, poxa vida, ele se posicionou ali entre mim e meu marido, sabe, orou por nós, cara, orar juntos, pô, que é isso, sabe? Nós não estamos aqui falando de ser visto, de ser reconhecido. Eu tô me lixando para isso daí. Eu quero é poder ter essa oportunidade de sentar aqui, olhar olho no olho e falar, irmão, pô, vamos chorar junto, cara, vamos rir junto, vamos tomar um café junto, vamos sofrer junto, porque isso é família de Deus, sabe? Eu tô tão cheia de gratidão essa semana, Lu. A minha vida foi uma loucura, eu tô exausta, dá pra ver que eu tô cansada, minha cara tá cansada. Mas assim, eu tô tão grata a Deus, eu tô emocionada, eu tô com vontade de chorar. Sabe aquele cansaço que você fica com vontade de chorar? Porque foi tudo tão perfeito essa semana, foi tudo tão bom. Deus foi tão generoso comigo que eu não tenho como agradecer, eu não sei o que dizer para esse Deus. Eu não sou digna de orar e falar com Ele, porque eu não mereço nada disso que Ele tem feito por mim. Eu não devia nem estar aqui, sabe? Eu devia estar no mundo perdida, condenada ao inferno. E Jesus Cristo foi lá com a mão santa dele e na minha podridão Ele me resgatou. Então, assim, eu não mereço nada disso. E estar aqui com você hoje para falar sobre desesperança é muito significativo para mim, é muito simbólico para mim, porque diz respeito a olhar para o lugar certo e ver o Deus certo e buscar a santidade certa, né? Então é isso. A gente termina hoje esse livro. Semana que vem a gente começa o do Zagari. E é isso. Começa, Lu. Manda ver aí, que eu tô muito emocionada. Foi muito bonito você começar falando sobre gratidão, porque eu penso, Vivi, que eu não sei se é o único caminho, né? Quem sou eu para dizer como o único caminho, mas eu acredito que é ou um dos caminhos mais fortes para sair do lugar de desesperança, tá? Eu acredito nisso, na gratidão. Então foi muito legal você começar falando disso. Mas antes, quem precisa fazer um pedido de perdão público hoje para você sou eu. Ah, Olha só, a nossa live que fica gravada no seu canal, eu não consigo publicar nos meus stories. Eu acho que você também não, e nem ninguém que eu perguntei. por causa da quantidade de tempo. Se passar de 1 hora, fica difícil pôr nos stories. Ah, entendi. E aí eu gravei, vou dando uma assistida e vou gravando as telas para enviar para algumas pessoas, para enviar para os stories, enfim, né? Alguma parte assim que eu acho legal e tal. Para ficar registrado mesmo, né? Algumas pessoas não sabem que fica gravado e me procuram e tal. E aí eu faço questão de frisar isso. E aí quando eu fui assistir, eu percebi o meu desejo de controle. Eu fiquei muito eufórica. Engraçado que eu já estava com meu coração preparado para isso.
porque é um assunto que eu bato muito nessa tecla. Eu acho que é o assunto mais tratado no ambiente terapêutico, né? É o desejo de controle. E aí, como eu fiquei muito eufórica e eu fiquei assim. Aí eu me percebi depois assistindo, exercendo o meu desejo de controle. Pela euforia, talvez, pela felicidade, pela alegria, pelo privilégio, pela honra de poder falar isso com você. Eu percebi que eu te interrompi algumas vezes, que eu te cortei algumas vezes. Eu achei que foi demais, me incomodou. E aí eu queria pedir perdão para quem assistiu também, se alguém se sentiu incomodado. Não foi essa a minha intenção. E aí me perdoem a minha euforia e o meu desejo de controle. Me perdoem, por favor. Mas mulher, olha, eu vou falar pra você que eu não. A mim não afetou em nada. Fique tranquila. É claro que a gente se auto-observar é importante. É, mas fique sossegada, assim, que eu não. Eu acho que essa nossa interação, nós somos duas mulheres eufóricas. Então é natural, assim, você tá falando, cara, se eu e você estivéssemos juntas na mesma mesa, a gente ia falar junto o tempo inteiro, assim, ó. E se ouvindo e se entendendo, eu tenho certeza que isso ia acontecer. É porque aqui, se você fala junto comigo, o Instagram, ele silencia alguém, ele não deixa a gente falar junto ao mesmo tempo. Senão a gente ia conseguir falar todo mundo junto ao mesmo tempo, que ia ser maravilhoso. Então você fica sossegada, porque nós estamos entre irmãs aqui, eu amo você, tá bom? Fica Muito sossegada. obrigada. Só que, igual você falou, né? Me incomodou. Quando incomoda, né? A gente fica, opa, peraí. Se incomodou a mim, pode ter incomodado mais alguém. Então, enfim. Acho que é válido, igual você falou, se observar, mas hoje eu trouxe até meu café para ocupar a boca. Delícia, eu queria um café, não passei, meu Deus. Ai, ai. Lu, bom, ele vai começar o nosso capítulo 4, nosso último capítulo desse encontro, citando um texto de Romanos maravilhoso, que eu acho que a gente precisa começar lendo. Romanos, capítulo 5, dos versos 3 ao 5. E ele vai dizer assim, ó. E aí, eu lendo isso aqui, eu lembrei muito da live que fiz com o reverendo Weber, porque nós falamos da verdadeira felicidade, que está em sofrer em nome de Jesus. E esse texto de Romanos fala isso. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. É muito interessante a gente perceber nesse texto que é um escalonamento de tratamento de Deus para conosco. Então ele fala assim: alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos. Alegrai-vos, porque se parecer com Cristo é perecer em seus sofrimentos junto com Ele. Então nós precisamos nos alegrar ao enfrentar as dificuldades e provações. Só que a gente rejeita muito isso hoje. A sociedade diz para nós o tempo todo que ter sucesso é ser feliz. Que ser próspero é ter coisas que nos alegram momentaneamente. Que alegria é ter coisas e não ser coisas. Então a gente hoje está sendo ensinado o tempo todo, por todos os meios de comunicação, que dificuldade e provação é coisa de gente fracassada. É coisa. E aí o pior, a gente vê igrejas ensinando para nós, olha que absurdo isso. Igrejas ensinando para nós que se a gente adoece é porque a gente está em pecado. Se a gente sofreu alguma perda, é o pecado da gente que causou e gerou aquilo. E isso é tão anticristão, isso é tão espírito da besta, que nós precisamos voltar ao evangelho sempre. Porque o evangelho diz para nós, como Pedro afirma em Romanos, enfrente as suas dificuldades e as suas provações como Cristo. Alegre.
cantando, louvando, adorando, orando, buscando ter nos seus amigos próximos o consolo. E aí, esse escalonamento continua. Ele diz assim, olha, se você enfrentar suas dificuldades e provações com alegria, você vai desenvolver a perseverança. Porque se você está alegre na provação e na dificuldade, você vai perseverar. E perseverança é uma coisa que eu só prestei atenção depois de crente. Eu sempre quis coisas imediatamente. Eu não conquistava essas coisas imediatamente, porque, óbvio, você precisa esperar o tempo das coisas. Você planta, rega, espera primavera, verão, outono, inverno, para que aquilo floresça e você possa colher. E aí, como isso não era rápido do jeito que eu queria, eu abandonava. Então, eu tenho no meu currículo diversas profissões diferentes. Eu tenho altos e baixos a vida inteira. Nunca perseverei em nada. Então, se eu me alegro na provação e na dificuldade, eu vou perseverar, porque eu sei que a perseverança vai gerar em mim um caráter aprovado. Sim. Porque se eu persevero, eu vou buscar não ser instável. Eu vou buscar não ser emocionalmente fraca. Eu vou buscar recursos e estratégias para eu conseguir perseverar. Então, meu caráter será aprovado. E tendo um caráter aprovado, eu terei a minha esperança fortalecida. Porque a minha esperança não estará no imediatismo das coisas, mas na sua realização a longo prazo. Sabendo que Deus me ama e que não me decepciona e que todas as coisas cooperam para o meu bem. Então, esse texto é extraordinário e fala do povo de Deus, que é o exemplo que ele vai trazer dessa vez, né? A gente trabalhou Jacó, a gente trabalhou Elias, né? E agora ele traz o povo de Deus como essa representação de desesperança que era para ter atravessado lá o deserto em pouquíssimos dias e Deus os fez rodopiar em looping 40 anos para reconhecer quem ele era. Essa passagem aí que começa esse capítulo é incrível, porque é como um ensinamento. A Bíblia tem todos os ensinamentos que o ser humano precisa. E um deles que eu percebo nesse texto é: você precisa aprender a sofrer. É necessário. É necessário. E aí, um teórico da psicologia que eu gosto muito, ele se chama, eu não sei como pronuncia direito, é um nome alemão. Então, assim, eu vou pronunciar do jeito que eu leio, né? O nome dele é Viktor Frankl. E ele foi o precursor da terceira escola da psicologia, né? Uma das grandes escolas, e totalmente diferente, porque ele veio romper toda aquela promiscuidade da psicologia. A psicologia, no início, foi para um lado muito promíscuo, junto com Freud. Meu Deus do céu, respeito totalmente Freud. Meu Deus, não tem, né? Não estou aqui criticando e nem nada disso, mas a partir do momento que você escolhe uma profissão que tem diversas teorias, você vai buscar aquela que faz mais sentido para você, que conversa com seus propósitos, né? Enfim. Quando você vai estudar, você precisa ter essa consciência. E aí ele rompeu, né, com toda essa questão da promiscuidade, do desenvolvimento e do comportamento, porque a psicologia ela ficou muito segregada e ficou muito, como eu posso dizer, muito otimista, vamos dizer assim, né? E aí o estudo do ser humano em suas infinitas possibilidades ficaram no sexo, no desenvolvimento e no comportamento. Então, e aí ele veio e rompeu assim, e ele tem um livro chamado Em Busca de Sentido, que deu origem à ciência da logoterapia, enfim. E ele traz também essa questão do sofrimento, né? Porque ele escreveu, ele já era médico,
judeu, foi preso no campo de concentração. Na verdade, ele passou por 4 campos de concentração. E lá dentro ele conheceu os horrores, né? Aos quais o ser humano é capaz de viver, é capaz de fazer e é capaz de suportar. São muitas esferas do sofrimento aos quais ele foi exposto. E lá dentro, ele já era médico, e lá dentro ele escreveu esse livro e aí deu início a essa terceira escola da psicologia, que a gente chama dessa escola de Viktor Frankl, da logoterapia em busca de sentido, né? E aí ele fala da importância do sofrimento. E ele fala que o homem pode conservar um vestígio de liberdade espiritual e da independência mental, inclusive em circunstâncias terríveis de tensão psíquica e física. E aí a gente começa a entender né, essa teoria dele centrada em como transcender o horror e encontrar sentido mesmo nas circunstâncias mais terríveis. E aí ele traz a importância do sofrimento, né? E aí ele coloca assim, ó, não podemos esquecer nunca que também podemos encontrar sentido na vida quando confrontamos com uma situação sem esperança. O ser humano tem um potencial elevado em transformar a tragédia pessoal num triunfo. Nós temos o potencial elevado em converter sofrimento em conquistas. Então, se a gente parte do princípio, inclusive bíblico, e agora misturando, né, a ciência e a palavra de Deus, misturando tudo isso, se a palavra nos diz que nós precisamos sofrer para perseverar e para nos tornarmos pessoas com o coração aprovado, meu Deus, isso é muito forte. E aí vem os estudiosos, né, que entendem isso e que passaram por isso na pele e dizem a mesma coisa. Então, como é difícil a gente tentar entender isso e é muito contraditório, como eu vou me alegrar no sofrimento e na desesperança? Como? Entendendo a importância desse episódio, entendendo o que forja o meu caráter, perguntando para Deus por que Ele me permite isso, se humilhando diante desse sofrimento e entendendo o nosso potencial de transformar isso. E você pode prestar atenção, eu acho que é 99%, né, das pessoas que foram curadas para curar. Então, muitas vezes entender que aquele sofrimento e aquela situação de desesperança ao qual você está passando está forjando o seu caráter, e isso talvez seja transformado no seu maior triunfo, na sua oportunidade de se tornar íntimo de Deus, de aprender a sofrer para começar a trabalhar na obra, para começar a ser uma luz, né, na vida daquelas pessoas que já passaram por aquela situação. Então, assim, temos esse potencial elevado de fazer isso. Então, eu acredito que essa ideia que permeia toda essa maquiagem aí, que o mundo ele quer nos confundir, né? Então, tudo isso que você falou em relação à desesperança tem a ver com essa confusão de jogar a gente na incapacidade, entende? E aí, quanto mais incapaz você se sente, mais você vai buscar outras respostas que não sejam
o sentido que Deus dá para nós como seres humanos, que é ser luz. Então, ninguém acende uma vela para colocar embaixo da cama. Sim. Lúcia, sabe o que é muito interessante? Porque quando a gente fala de esperança, o texto que sempre me vem à mente é Lamentações 3, em que Jeremias escreve: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Só que quando a gente pensa na vida de Jeremias, Jeremias foi tacado, jogado numa cisterna de cocô. Jeremias foi colocado por Deus para andar pelado pela rua, para mostrar a vergonha do povo, para representar a humilhação do povo diante de Deus. Jeremias é conhecido como profeta chorão. O livro de Lamentações é dele. É dele. Então, como que esse cara pode escrever: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança? Tem duas explicações óbvias para isso. Primeiro, Jeremias quer olhar para o passado e enxergar o que Deus já fez. Jeremias tinha o Pentateuco como referência bíblica. Ele já tinha lá a história da criação, da queda. Ele já tinha a promessa da redenção com o Messias. Ele já tinha a história do Êxodo. Ele já tinha todas as leis protetivas de Deus para com seu povo. Então ele olha para a sua tradição bíblica, para a sua tradição religiosa, e traz à memória aquilo que Deus já fez pelo seu povo nos piores momentos. Essa é uma das respostas. A segunda é quando Jeremias olha para si mesmo, para a sua própria história, e lembra daquilo que ele mesmo viveu, mesmo estando em perigo, mesmo estando na cisterna, mesmo estando sendo humilhado por todo mundo. Ninguém acreditou em Jeremias. Ele foi humilhado. Mas mesmo assim, ele traz isso à memória, porque isso lhe dá esperança. Olha que loucura. Isso também desperta gratidão, né? Porque a promessa do Messias ainda estava adiante. Sim. A gratidão de saber que, embora tudo rua na nossa cabeça, tudo se esmigalha e cai, ainda há a mesma promessa. Uma promessa que Deus tem feito desde Adão e Eva para nós. Uma promessa de esmagamento da serpente, que a gente não está vendo agora enquanto carne, mas que a gente vai ver já já. E outra coisa que a gente não para pensar: nós já estamos vivendo o reino de Deus. O Espírito Santo não habita em mim para eu ser dona do ouro e da prata, não. Ele habita em mim para que eu saiba que o reino de Deus é real e já é. Ele já é, mesmo que ainda não. Mesmo que eu ainda não veja o meu Senhor Jesus com os meus olhos, mesmo que eu ainda não possa tocar os seus pés santos de ouro puro de prata, mesmo que eu não possa ver o rio que escorre do trono do meu Pai, mesmo que eu não veja, ele já é. Ele já está. E eu já posso me regozijar disso quando eu estou lendo a Bíblia, quando eu estou me regozijando nas Escrituras, quando eu estou aqui, falando para você e sentindo o poder da presença do Espírito Santo de Deus, que confirma e testifica no meu coração que tudo isso já está acontecendo, que eu já estou lá com Jesus Cristo salva, eu já tenho a minha vida redimida, mesmo que eu ainda sofra. Tava falando com meu marido. Essa semana tá tudo dando muito certo pra mim. Isso não é normal. Não é normal que tudo dê certo. Todas as coisas estão dando muito certo. O tempo das coisas, o Uber que eu chamei, o pneu não furou, o encontro com o Eber que ele não desmarcou, o com o Vitor hoje de manhã que foi com o tempo hábil. Tá tudo dando certo demais. Aí eu falei com meu marido ontem. Falei, meu bem, tá muito esquisito essa semana, até agora nada aconteceu. Será que eu estou ímpia? Será que eu estou fazendo algo que está chateando meu Deus e ele não está me disciplinando? Sim. Tem alguma coisa Perfeita, errada. Deus. Perfeita. Mas aí hoje, quando eu cheguei em casa,
Eu cheguei em casa correndo, fiz almoço do meu marido. Quando eu fui cuidar dos meus gatos no gatil, um dos meus gatos está com uma baita ferida no corpo. Ou seja, Deus lembrou de mim! Então, assim, Senhor, me prova mesmo. Não me deixa ficar confortável. Mas eu quero só chamar a atenção. Eu quero só chamar a atenção pro jeito que você fala isso. Percebe como é diferente? Você tá falando isso, você tá me contando, você tá achando engraçado, você tá sorrindo. Você sabe? É muito diferente de você falar isso se lamentando, se debruçando, se murmurando. Entende a diferença? O cristão, por isso que muitas vezes, e a palavra também fala muito isso, que você vai ver o cristão, e que assim seja em nome de Jesus, e as pessoas vão te reconhecer. Sim. Exatamente por isso. Olha o jeito que você falou. E não é porque eu não tenho motivo para reclamar. Eu tenho. Não, mas reclama sorrindo. Sim. Ó, nessa visitinha no veterinário que eu dei com o meu gato, ficou uma fortuna lá. Que eu deixei pendurado, porque eu não tenho dinheiro para pagar. Mas você acha que o problema da minha vida é meu ou é do meu Senhor? Mas então assim, eu estou em obediência, eu amo o Senhor acima de tudo, eu honro meu marido, respeito e me submeto a ele, eu cuido com excelência. Claro que eu sou uma pessoa limitada, o meu excelente não é o excelente de Deus, o meu excelente não é o mesmo excelente seu, mas eu cuido com a maior dedicação e com toda a excelência que eu posso de todas as coisas que o Senhor me confia. Então, o meu problema não é meu, o meu problema é de Deus. E é Ele que vai me ajudar a resolver. É Ele que vai me ajudar a transformar o mal em bem, em testemunho para daqui a pouco. Então você acha que eu vou perder tempo de risada? Chorando porque me sobreveio aí um probleminha? Sorrindo. Sorrindo, minha filha. Tô aqui, ó, exausta, caindo aos pedaços. Meu Deus. Eu acho que eu tô até com um pouquinho de febre. Sabe febre de cansaço? Tem. Mas assim, ó, eu não tenho o direito de não estar absolutamente grata. Meu Deus, eu não tenho direito. Olha, eu não tenho. Eu me sinto envergonhada de saber que o Senhor me trouxe até aqui. Eu tenho vergonha. E é isso que as pessoas precisam entender, que a postura precisa ser intencional e transformada. Intencional. Eu podia estar me lamentando. Eu podia estar lamuriando. Eu podia estar murmurando. Mas eu me recuso. Porque, afinal de contas, eu estou aqui com a minha amiga fazendo uma live deliciosa, entendeu? Trazendo conhecimento às pessoas, sabe? Tanto poder te abraçar. Ai, a gente vai em breve, se Deus quiser. Sinta-se, tá? Sinta-se. Mas olha, você acabou de dar um exemplo na prática do que eu acabei de falar na teoria. Que é a teoria centrada na busca pelo sentido. Olha só como você desenhou uma situação que está totalmente vinculada aos episódios, sejam eles bons ou ruins. Você me trouxe episódios ótimos e outros normais e outro ruim. E o outro, talvez, o relacionado ao dinheiro, que para algumas pessoas seria motivo de... Acabou a vida, acabou a pessoa, muda até, parece que muda até o caráter da pessoa quando ela tem algum problema relacionado ao dinheiro. Meu Deus. Mas olha só, você me trouxe episódios que a vida, né? Só que a diferença do discurso que você trouxe, um discurso de esperança, um discurso de alegria mesmo nas provações, ele está completamente centrado no todo. Sim, exatamente. E tudo isso que você está vivendo, sejam situações boas, ótimas, nem tanto e quase mais ou menos, ou muito ruins, cara, faz sentido para você. Porque você tem um propósito,
Porque você acorda todos os dias sabendo para quê e por que você está aqui. E aí começa a misturar tudo, a gratidão, a esperança, todos esses sentimentos humanos, a paciência, a fé, que nós vamos desenvolvendo buscando o sentido. Então, e é interessante, como todas as conversas, a gente volta para essa questão do propósito. Por quê? Está perdido. O ser humano, quando ele se desvincula do seu Criador, que é o único que pode responder a pergunta ao qual foi criado, ele se perde. Concorda comigo? Então, por mais que você vá passando por diversas situações, e algumas você vai chorar muito, e outras você vai sorrir muito, todas elas fazem sentido, porque fazem parte de um todo, de um propósito, fazem parte de hoje quem a Viviane é. E foi essa pergunta que a gente fez na live passada. E eu espero que as pessoas que acompanham a gente, que estão assistindo, também tenham feito essa pergunta. E aí eu quero fazer uma diferença entre a esperança, que deveria ser essa esperança aí centrada no caminho, a esperança, uma esperança madura, né? Uma esperança consciente, uma esperança onde existe um relacionamento com Deus. Aí eu quero fazer essa diferença, para a gente não banalizar a palavra esperança, tá? A diferença da esperança centrada no caminho, que é essa construção geral do todo, tem a ver com o sentido da vida, que a gente falou na live passada, e tem a ver com essa ideia filosófica de existência. Então, a minha esperança, ela precisa fazer parte de um todo para fazer sentido e para me mover. Diferente da esperança centrada no evento que vai gerar. Isso também tira os meus olhos de dentro, né? Me deixa menos ensimesmada. Quando eu olho para o todo, não é mais o meu umbigo, né? E a gente também vai tirar essa grande mentira que é contada principalmente para as mulheres, da superpoderosa, da empoderada, que, meu Deus, tinha que ser outra live, porque esse negócio desse empoderamento feminino aí me deixa louca. Gente, isso é uma doença. Então, a mulher já tem as suas dificuldades, já tem o seu fardo, né? Já tem um caminho aí para percorrer. Meu Deus, aí já vem. Põe o pé, empurra pra cova. Meu Deus. Mas aí, tá bom. Outro dia. Porque, né? Empoderamento feminino é sinônimo de doença mental. Mano. Não, velho. Que você dá conta de tudo, que você é empoderada, que você tá recebendo um poder que não era seu, mas que você precisa conquistar. Não. Meu Deus, me ajuda, Senhor. Então, vamos lá. Aí, a esperança centrada no evento, ela pode ser fantasiosa e ela pode estar totalmente centrada na construção de fatores específicos, que são frágeis, solúveis, passageiros. E aí vai gerar essa situação de desesperança que pode sim levar as pessoas ao título do nosso livro, Suicídio e Depressão. Por isso que ele traz, né, esse capítulo específico da desesperança, porque estamos colocando a nossa esperança em fatores específicos. A nossa esperança em eventos, a nossa esperança em fantasia, casamento, filho, cachorro, sei lá o que mais, eu não sei, vacina, não sei, gente. Mas quando nós colocamos a nossa esperança em eventos, existe uma chance muito grande da gente se frustrar e aquilo ali realmente é passageiro. Bom, muitas pessoas, né, que me procuram por essa questão do emagrecimento e tudo, né? Quando eu emagrecer eu vou ser feliz. Não vai. Não vai. E é por isso que a maioria das pessoas
que porventura conseguem chegar no peso ideal em certo tempo, ou seja lá como for, voltam em até 5 anos. 85% das pessoas que chegam no peso ideal em 5 anos retornam, ou até mais. Então não vai. Então a esperança viver em eventos, em fatores, em coisas fantasiosas, que se mistura com tudo isso que a gente já falou, inclusive com desejo de controle, é sim um perigo, né? Um perigo de se tornar desesperança e caminhar para o suicídio e para a depressão. E aí eu quero até trazer um ponto muito forte, que parece muito incongruente nas nossas mentes, do senso comum, tá? Porque para mim fica muito claro a questão do suicídio dos pastores, né? É claro que cada pessoa tem a sua individualidade e tem as suas peculiaridades. A gente não vai generalizar, mas a gente tem que entender que existe um número aumentado. E você se pergunta, né? Como? Meu Deus, isso para o senso comum é muito difícil de entender. Mas aí tem essa questão que eu falei, né? Eles se concentram numa dor muito específica, tá? É muito superficial que eu vou falar aqui, tá? É uma pincelada. Essa questão do suicídio, inclusive do suicídio de pastores, do suicídio dos cristãos, pelo amor de Deus, é muito mais profundo do que a gente pode imaginar. Eu vou dar uma pincelada aqui, muito rasa, tá? Mas assim, o suicídio dos pastores, eles estão muito vinculados a exatamente isso que eu falei agora. Uma dor ou uma capacidade muito específica, né? Em detrimento do todo, em detrimento da missão. E aí o ser humano ele fica muito confuso entre a sua função e entre todo o propósito, né? E isso vai causando uma desumanização dessa peça. O pastor, às vezes, ele se torna uma peça social, né? E dependendo de como for desenvolvido isso, ele se desumaniza, né? E inclusive, o pastor Anderson fala muito isso. Ele fala que a depressão bateu na porta dele quando ele chama de síndrome do sim. Sim, 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 sim. E quando ele ia ver, a casa dele tava cheia de gente e o negócio... Então, e aí a gente pode, né, perceber esse exemplo nas nossas vidas também, né? Para a gente ter muito cuidado na nossa desumanização. Muito cuidado dessa dor que a gente sente, de uma incapacidade específica, ou de uma dor específica, de um sofrimento específico, um episódio que nós estamos passando, que causa uma dor tão insuportável que muitas vezes a gente não consegue ver o todo. A missão, o propósito, que você reduzir o ser humano a uma única e exclusiva função e ficar engessado naquilo também pode ser muito perigoso e também pode trazer muita desesperança e caminhar para outras doenças, né? Eu acho que essa questão dos pastores pode envolver também uma questão da síndrome de Deus, né? O cara, ele tem lá uma eloquência, às vezes o Senhor usou ele para curar alguém ou para resolver o problema da fome de uma família, e ele começa a achar que é a função dele resolver tudo isso. Confunde justiça social com evangelismo. A justiça social não é o alvo do cristão. A gente tem que buscar a justiça de Deus. Claro que essa justiça de Deus vai refletir na sociedade. Mas justiça social não é o alvo. Jesus mesmo falou. Os pobres sempre vão estar no meio de vocês. Não importa o que vocês façam. Um mundo melhor é utópico. Ele não vai existir. Porque as dores de parto são o que a gente está vivendo. Vai piorar. Meu Deus, e a tendência é piorar. Meu Deus, se a gente não se concentrar na nossa missão, no nosso propósito, nesse todo que a gente está trazendo, vamos enlouquecer e vamos junto com o que vai piorar, a gente vai embora junto. A gente precisa se colocar no nosso lugar. E o nosso lugar não é o trono.
Então, quando eu acho que eu posso resolver todos os problemas de uma igreja, porque eu sou o pastor dela, eu estou tomando o lugar de Deus. Eu estou tirando Jesus do centro. Quando eu digo sim desenfreadamente, eu estou dizendo para Deus que eu posso mais do que Ele, que disse não inúmeras vezes. E que vive à base de não para nós. Porque se Deus disser sim para tudo que a gente pede, nós estamos ferrados. Sim. Né? E a gente precisa conhecer as pessoas. E saber que as pessoas montam nas nossas costas mesmo. Eu não sou pastora de ninguém, nem de lugar nenhum. E montaram nas minhas costas na internet. Então, Exato, hein? que dirá pessoalmente? Meu Deus. Isso é perigoso. Então, coloque-se no seu lugar de pessoa comum, limitada, que tem um Deus extraordinário, sim, que te usa quando quer e não usa quando não quer. Porque, veja, há uma diferença muito grande entre você orar para que alguém seja curado de uma cadeira de roda e você determinar a cura dessa pessoa para levantar da cadeira de roda. Existe uma grande diferença em eu clamar a Deus e dizer, Senhor, se for da tua vontade que essa pessoa levante, e eu tomar o lugar de Deus e dizer, levanta e anda. É muito diferente. Muito forte, porque a gente pode encontrar isso em todas as outras profissões, né? E é por isso que eu falo desse perigo da desumanização do ser vestido na função dele, do médico, do advogado, entende? E aí ele coloca essa função como uma função desumana, perde todo o caráter humano, fraco, né? Incapaz. É perigosíssimo isso mesmo. Então talvez seja por isso que esse número aumenta cada dia mais. Sim. E ele vai falar uma coisa muito legal na página 104, que ele fala assim, muitas vezes a gente confunde esperança com expectativa. Isso. Ele vai dizer que o povo no deserto, o povo de Deus no deserto, depositou a sua esperança em Canaã e não em Deus. E se Sim. esqueceu que a Olha só. esperança devia estar no Deus que prometeu Canaã. É exatamente essa esperança que eu diferenciei agora no evento, né? Exatamente isso, perigoso, né? Muito perigoso. Porque a nossa tendência é sempre substituir Deus. Sempre. E isso precisa ficar claro para nós. Ele continua. Aqueles homens e mulheres fariam uma viagem de 3 a 4 meses para chegar a Canaã, a terra prometida. Mas passaram 40 anos no deserto, peregrinando, porque Deus decidiu que só entrariam na terra quando entendessem quem Deus realmente é. E aí fica aquela, né? As pessoas geralmente perdem a esperança quando estão vivendo no mesmo problema há muito tempo. Eu estava conversando isso hoje com meu esposo, que geralmente quando a gente vai assistir uma aula, a gente vai numa palestra, a gente vai assistir uma aula, o professor tá ali por um motivo. Ele estudou, se preparou, né? Houve anos ali de leituras e de consumo de informação, de conhecimento, transformados em sabedoria para o ensino. E a gente vai lá e assiste essa palestra, assiste essa aula. E a gente não entende. Só que geralmente, quando a gente não entende o que o outro falou, a gente parte do princípio que ele está errado. Ele não ensinou direito, ele não fala bem, ele não é eloquente, ele não é bom naquilo que fez. A gente desmerece talvez os 20, 30, 40 anos de pesquisa, dedicação e vida daquela pessoa, porque a gente não entendeu o que ele disse. Em momento nenhum passa na nossa cabeça que o burro ignorante somos nós. Sim. E é isso que Deus comunica para nós quando mantém o povo no deserto 40 anos. Deus está falando assim, eu estou falando, vocês não estão entendendo. O problema não está em mim. Enxerguem-se. E aí hoje isso se aplica a nós como? Às vezes, faz anos que você está no perrengue financeiro. Anos.
O problema não está em Deus. Está no fato de você ainda não ter aprendido a lidar com o pouco que ele tem te dado. Deus não vai confiar mais a você se você não está sendo honesto, digno e coerente no pouco que ele já está te confiando. Então, talvez você tenha problemas com os seus filhos que se desviaram do caminho do Senhor. Como que Deus permitiu que os seus filhos se desviassem da igreja? Não. O problema foi que você talvez tenha ensinado uma coisa e agido de forma diferente. Falado uma coisa e feito outra. O que você cobrou, você não fez para dar exemplo. O que você ensinou, você não foi coerente no seu dia a dia. Então, Deus não tem a ver com isso. Você tem. Então, se Deus está ensinando uma coisa e você não está ouvindo, ou não está entendendo, ou não está assimilando, com certeza, o problema não é o professor. O problema é o aluno. Então, a gente precisa se autoavaliar. Porque... E quem é que vai fazer isso, né, Vivi? Como? E aí a gente volta para o começo. Precisamos aprender a sofrer. E se cremos na Bíblia, se acreditamos que o que está escrito lá é a verdade, e se a gente entende que o sofrimento nos vai trazer aperfeiçoamento, vai nos trazer amadurecimento, precisamos desviar, né? E ir para o lado mais absurdo do que o mundo está indo. E quanto mais estivermos parecendo mais fora do caminho, melhor. Né? Porque seremos aquelas pessoas que passarão pelo sofrimento com dignidade. E aí a gente volta para o começo. Precisamos aprender a sofrer. Precisamos passar por essa situação, né? Igual você fala, quem é que vai fazer essa pergunta? Quem é que já está no nível da desesperança porque passa por um problema há muitos anos e se colocar diante do Senhor e dizer, eis-me aqui. Exatamente. O erro é meu. Tá comigo. Porque a gente já falou isso aqui também, a gente não quer o que Deus é. A gente quer o que Ele tem para dar. E eu sinto muito isso, né? Inclusive, nessa passagem que ele traz, desse exemplo da Bíblia, eu sou Deus. Eu sinto muito isso, eu sinto muito Deus falando comigo. Eu sou Deus. Então, diversos momentos a gente vai, e isso vai nos fazer, nos colocar no nosso lugar de diversas formas. Então, quando Deus abre a boca e diz, eu sou Deus, isso te alegra ou te desespera? Então, o deserto é a oportunidade do amadurecimento, o deserto é a oportunidade da gente se avaliar, e o deserto é a gente se colocar numa posição que inclusive eu já até achei cruel, sabe? Já até achei cruel, questionei muito Deus nesse sentido, né? Por que o Senhor quer ser adorado o tempo todo? Por que o Senhor quer que eu me coloque numa posição de humilhação, né? De ficar te adorando o tempo todo? Que crueldade é essa? Que necessidade é essa de ser adorado? Esse foi um questionamento meu por muitos anos. E hoje a minha dificuldade de ser amada era tão grande que eu não entendia que é um lugar confortável. Que às vezes você está lutando contra esse deserto, você está desesperado, você está desesperançoso, você está passando pela depressão, você tem pensamentos suicidas. E Deus quer te colocar num lugar de conforto. Quando Ele fala para você, eu sou Deus, não é para você se desesperar ainda mais.
E falar, então, se você é Deus, você vai deixar eu continuar sofrendo igual um condenado, né? Não é isso! É um colo, é um refúgio, é falar, eu resolvo. Pode chorar e pode sofrer, mas entregue na minha mão para você ver como vai ser diferente. Que esse seu sofrimento vai se transformar em perseverança, em fé, em triunfo, em capacidade. Meu Deus do céu, que privilégio então meu de sofrer. Que privilégio então meu de passar por situações onde eu vou correr para o meu pai e ele vai bater no peito e dizer, eu resolvo. Volta para o seu lugar, né? E deixa comigo. E isso falta em nós. Quem que nunca pensou isso de Deus? Que Deus é egóico. Por que ele precisa que eu fique É, adorando, adorando? Que Deus é esse que precisa tanto da minha adoração? Só que Deus não precisa de nada. de Deus não nada. precisa de absolutamente nada. Eu preciso. Porque quando eu estou em adoração, eu me conecto com um transcendente. Eu me conecto com o meu Pai. Quando eu estou em adoração, Jesus se revela a mim. Quando eu estou em adoração, Jesus fala comigo. Jesus me corresponde. Quando eu adoro o meu Deus, ele me corresponde em amor. E eu sou cheia do Espírito Santo. E eu sou cheia. Então, assim, saia. Decida sair desse buraco. Pelo menos tente mudar o seu comportamento e a sua postura diante das circunstâncias. Pare de se importar, deixe pra lá. Falo muito com meu esposo sobre amargura. Meu marido tem uma memória assim de elefante. E ele lembra de coisa ruim que fizeram com ele de 20 anos atrás. Ele lembra. Ele não lembra de tudo para se amargurar. Mas ele lembra, ele tem memória, ele lembra. Então, volta e meia, ele lembra daquilo e ao invés daquilo trazer esperança, traz chateação. Porque, puxa, lembrei daquilo. Eu já sou o contrário, eu esqueço até daquilo que eu tinha que lembrar para não me meter mais com fulano, porque fulano não presta. Eu sou assim. Então a gente precisa encontrar um equilíbrio. Então eu peço para o meu marido, não me deixe esquecer que essa pessoa é o Satanás, para eu não cair em tentação e me envolver com ela de novo. E aí quando ele lembra de alguma coisa que faz mal, eu começo a encontrar recursos para que aquilo não desça para o coração dele. Porque nós somos opostos, mas há um complemento. E nós sempre vamos ter amigos que nos complementam. Nós sempre vamos ter igreja que nos complementa. Não dá para sair da depressão sozinho. Não dá para vencer a tentação do suicídio sozinho. Não dá para superar a tristeza profunda sozinho. Nós precisamos de ajuda. Nós precisamos da igreja, do corpo de Cristo, dos amigos que podem nos ajudar a trazer à memória aquilo que nos traz esperança. A olhar para trás e falar, Vivi, mas você já teve pior. E Deus te trouxe aqui. Vivi, você já passou por coisa pior. E Deus te trouxe aqui. Ou então, Vivi, mas você lembra das alegrias que o Senhor te deu? O que é um pouquinho de tristeza agora? Olha para diante. Olha para aquilo que há de vir. E não prospecção. Por exemplo, ontem eu estava assistindo televisão antes de dormir. A gente ligou lá no... Eu queria assistir a Praça é Nossa, só que estava dando Ratinho. E o Ratinho tem um programa de... Um dos programas dele lá, que ele realiza o sonho das pessoas. Então, se a pessoa quer um computador novo, ele realiza. Ah, a pessoa quer uma bicicleta, realiza. Ele reformou esses dias aí o Fusca de um cara, que o Fusca estava nojento, ele reformou o Fusca. E aí ele pegou o microfone e foi na plateia. Abordou uma menina e falou assim, qual que é o seu sonho que a gente vai tentar realizar? A menina falou assim, eu quero ser famosa no Instagram. Ah, cara, não. Eu falei, menina, o gênio da lâmpada apareceu pra você e você está pedindo seguidor no Instagram. Eu não acredito que a tua vida é uma miséria desgraçada a ponto de você querer seguidor no Instagram.
Porque seguidor no Instagram não é nada, não é ninguém. Você não tem amigos no Instagram. Você tem gente que vai olhar pra você e vai invejar você. Gente que vai desejar o teu mal. Gente que não vai querer o teu bem. É isso que você acumula. É claro que nós aqui estamos numa comunidade evangélica. O meu Instagram, ele não é um perfil que a pessoa segue. A pessoa está aqui como uma comunidade de fé. Eu peço a Deus para só trazer aqui. Sim. Eu não quero gente maldicente, eu não quero gente ruim. Eu não quero aqui. Eu quero que vá embora. Eu prefiro ter 5 pessoas no meu Instagram, gente ponta firme que vai caminhar comigo, do que 500 mil demônios me infernizando. Eu não quero. Então, quando essa menina pediu isso, eu falei, que vida miserável, desgramenta. Porque essa menina está acumulando morte para si. É o retrato da sociedade, né? Fiquei preocupada agora, viu? Doeu aqui no meu coração. Eu não admito que crente peça seguidor no Instagram. Eu não admito. Nós temos que pedir responsabilidade. Ser cristão é ser responsável por cada olho que é depositado sobre a minha vida. Você fazer questão intencionalmente de manifestar o Senhor Jesus. Intencional. Ai, mas fulano não gosta de mim. Não interessa. Você também não gostava de Jesus e ele veio até você, estendeu a mão para você e falou, miserável, vem aqui que eu te salvo, eu te redimo. Então você não tem o direito de tratar ninguém mal, você não tem o direito de criar expectativa. E a Bíblia fala que é melhor você arrancar o seu olho. Imagina! E é isso. Vamos começar a rever os nossos desejos, as nossas intencionalidades, as nossas consciências emocionais. Porque senão a gente vai afundar e vai ficar desejando aquilo que nem Deus quer para nós. E olha, pior, ele vai permitir. Ele vai permitir a tua queda. Ele vai permitir a tua desgraça. E você vai entrar num limbo que talvez não consiga sair de novo depois. Verdade. Preste atenção no que você tem pedido. Porque cada alma que me segue aqui nesse Instagram é minha responsabilidade também. Exatamente. Eu não sou culpada dos pecados deles. Mas o que eu ensino aqui é minha responsabilidade. E um dia, Jesus vai olhar para mim e falar assim, querida, eu te confiei 20 mil pessoas, você fez o que com elas? Você ensinou o que para elas? A ambicionar tênis de marca, carro de luxo, mansões em lugares que ninguém que precisa de Jesus acessa? Ou você ensinou a elas a ler, a interpretar um texto, a aprender um pouquinho de psicologia para se analisar e para analisar outras pessoas, a adquirir literatura decente, a amar a Deus acima de todas as coisas, a ler a Bíblia como objeto de santificação diária. O que você ensinou? Eu vou ser cobrada, você também, Lu. Porque você colocou a sua carinha aqui junto comigo. Sim. Então, vamos pedir revestimento de Deus. Unção do Espírito Santo, amor, graça, sabe, suporte, pessoas, amigos de verdade, amigos de verdade. Eu quero amigos de verdade, pessoas com quem eu possa confiar, pessoas que se um dia eu for visitar a cidade vão falar, Vivi, vem na minha casa, vem que eu vou fazer um bolinho sem glúten para você e sem lactose. Sabe? É isso que eu quero. Eu quero que as pessoas lembrem de mim, que o meu legado seja elas terem lido um livro por mês. Cara, isso é muito bom. Olha a Dai falando que leu Macunaíma, leu Santo Agostinho. Nunca tinha lido um livro na vida. Meu marido está lendo um livro pela primeira vez. Meu marido. Eu também. Mulher, isso não é genial? Meu Deus, é maravilhoso, sabe? É maravilhoso. Isso é poder. Transformar vidas. Isso é poder. E pedir para Deus, porque a gratidão também foi muito banalizada, né? E pedir para Deus gerar em nós cada dia mais esse sentimento de gratidão. Gratidão pelo todo.
Gratidão por ser extraordinariamente comum. Gratidão por ser ninguém, por ser nada. Meu Deus, que alívio! Que alívio! Como eu demorei para entender isso. E então, entenda. Vamos entender, porque a gente vai sofrer ainda. Então, pedir para Deus também gerar em nós esse senso de sofrimento como um lugar de retorno aos braços do Pai. A um lugar de descanso, de refúgio. Meu Deus! Então, não entender muitas vezes como um castigo, como um motivo de desesperança, como tudo isso que a gente falou aqui, né? E imagina se nós conseguirmos ser gratos e nos alegrar numa situação que poderia gerar desesperança. E que talvez, Vivi, vou chamar de novo cada um de nós para a responsabilidade de olhar para o outro. Talvez, Vivi, a pessoa já está num nível assim de desesperança extremo e olha para nós, passando por algo muito pior e sorrindo. Passando por algo muito pior, glorificando, se alegrando, sorrindo. Entende? E aí aquela pessoa vai querer saber, meu Deus, como pode? Ela está muito pior do que eu. E eu tenho fé. Então, é muito precioso entender algo que eu não entendia. Então, é muito bom também poder compartilhar isso com vocês. Porque, igual você falou, quem nunca fez essa pergunta, né? Então, muitas vezes, o lugar de sofrimento e de adoração não é um castigo, é um refúgio, é um descanso. Talvez é naquele momento da desesperança, talvez é naquele momento que você está no fundo do poço, pensando em acabar com a sua própria vida, que você se coloca diante do Pai com toda a sua humildade. Eis-me aqui, Senhor, o que você quer me ensinar com essa situação? Eis-me. E aí, cala a boca para ouvir. Ouve, que Deus fala. Deus não é como os postes ídolos. Ele não é mudo. Ele fala. Não deixe ele falar. Se ele está falando com você através dessa live hoje, ouça, procure ajuda, corra procurar uma igreja saudável. Procure uma igreja que tenha saúde, para que você possa ser alimentado dessa saúde também. Nós não somos nada sozinhos. Absolutamente nada. E a gente não precisa querer ser um empoderado que mora sozinho com 35 gatos e acha que está feliz. Que não, isso é antinatural, isso não vai te fazer bem. Não seja essa pessoa. Procure ajuda sim. Você vai se decepcionar com as pessoas? Você vai. Você também já decepcionou um monte de gente, que eu tenho certeza. Então você aguente a decepção, porque você já decepcionou alguém, você sabe o que é. A gente tem que parar de se vitimizar e achar que tudo que a gente faz precisa ser elogiado, tudo que a gente faz precisa ser agradecido. Não. Ou você faz porque você quer fazer, ou você faz para ser aplaudido. As duas coisas não dá. Senão é frustração em cima de frustração. Então, não crie expectativas. Se você está se decepcionando, a culpa é sua. Você criou expectativas. Faça planos. Tenha esperança. Mas não crie expectativas. A sua expectativa precisa estar na volta de Jesus. Que também vai ser frustrada, porque ele vai voltar a hora que ele quiser e não na hora que você quiser, entendeu? Então a gente tem que ter isso em mente. A minha expectativa é a eternidade com o Pai, é poder abraçar Jesus. O meu sonho é poder deitar no colinho de Jesus. Eu sei que um dia esse sonho vai se realizar, que eu serei conhecida e conhecê-lo como assim eu sou. Sabe? Então assim, abre a mente, explode a cabeça, abre a mente, deixa Deus entrar, porque tá muito eu aí. Tá muito Sim. eu aí. E não é E sobre... oferece um café, né, Vivi? Assim, é melhor o vizinho do lado do que o irmão distante, né? Então, assim, percebe também quem tá aí, sabe? Às vezes eu vejo tantas mulheres, né, reclamam isso, aquilo. Cara, às vezes
tem um rapaz super legal, sabe que não é o mais bonito, nem o mais rico e nem tudo aquilo que tá no Instagram. E, poxa, poderia ser um relacionamento incrível, sabe? Então, assim, percebe quem são seus vizinhos, percebe, sei lá. Hoje na academia aconteceu uma situação muito impressionante comigo. Deus falou comigo assim na hora, e Ele fala mesmo. E, poxa, numa conversa completamente aleatória, mas eu percebi que aquela mulher ela já estava tão cheia, que qualquer pessoa que aparecesse ali na frente dela, ela ia falar o que ela falou para mim. Mas Deus me colocou na frente dela naquela hora. E ela, com os olhos cheios de lágrimas, no meio da academia, numa situação nada a ver, ela virou para mim e falou assim: ah, é porque só tem 5 meses que eu perdi meu marido. Cara, na hora, assim, ó, da mesma forma que ela falou, aquilo me impactou de um momento, assim, aquela mulher, ela tava só. Porque muitas vezes, quando um membro da família morre, e é outra questão que a gente precisa também muito aprender a conversar, a estudar, a lidar, é a morte. Vou deixar aqui esse lembrete. Vamos estudar sobre a morte, vamos falar sobre a morte, vamos. É um assunto, não pode ser falado na nossa cultura, e isso me preocupa muito. Porque aí, ó, quando um membro da família morre, como esse esposo dessa moça que falou comigo hoje, a família toda entra em sofrimento. E essa esposa estava só. E aí foi nessa hora que eu falei: vamos tomar um café? Ela olhou para mim, ela não acreditou naquilo, ela paralisou, ela olhou para mim com o olho marejado assim, e quase paralisada, falou: sério? Eu falei: sério. Então, assim, eu não sei qual o dia, qual é a hora que você vai passar no caminho de alguém, ou que tem alguém passando no seu caminho. Lembre-se, às vezes a gente coloca a expectativa numa pessoa distante, no irmão, na mãe, no pai, no marido, sei lá quem, e esquece de perceber aquele vizinho que está bem ali do nosso lado e que pode, às vezes, te oferecer um café, te oferecer um abraço, te oferecer uma palavra e tá ali do seu lado. Então a gente também não pode deixar passar isso. Deixei passar durante muito tempo e peço para Deus para que eu não deixe passar mais, nem recebendo e nem doando. Amém. A gente não deixe mais passar, né, minha amiga? Bom, encerramos então o nosso mês de janeiro com essa leitura extraordinária do Guilherme Franco. Não se esqueçam, a partir de semana que vem a gente vai se encontrar toda terça. Excepcionalmente essa semana está sendo sexta-feira, porque a gente precisava terminar essa leitura, mas os nossos encontros de leitura de teologia nacional da boa é terça-feira às 4. E a gente vai passar o mês de fevereiro falando sobre a cura da solidão. Provavelmente a gente vai falar sobre estar disponível, né, Lu? Provavelmente. Eu ainda não li. Você já leu? Não, comecei. Eu sou muito curiosa, né? Já te falei isso. Já comecei. Já fiquei impactado, viu? Porque é real. Eu ainda não comecei. É real e é outra coisa que, se você deixar correr solta, você também entra num buraco sem fundo. Sim. Então eu vou pedir para vocês que estão gostando das nossas séries, compre o livro para acompanhar com a gente, para você ir mais profundamente conhecer esse assunto, para você entrar nessa leitura conosco e quando chegar aqui, você poder participar da nossa discussão, dos nossos debates com mais conhecimento e aprofundar, né? Tirar da mente e levar para o coração. Então, compra o livro do Maurício Zaga. Estamos aqui tratando de assuntos, Vivi, que alguém já passou, que alguém vai passar, sabe? São assuntos de nós, seres humanos, sentimentos comuns que passamos todos os dias, dia após dia, ano após ano, precisam ser falados, precisam ser conversados. Então, só agradeço a Deus e a você a oportunidade
de poder falar sobre isso, de poder conversar sobre isso. Toda vez eu falo isso. Por quê? Precisamos fazer isso sim com a nossa família, com os nossos amigos, todas as vezes que nós tivermos oportunidade de compartilhar sentimentos humanos, né, coisas do nosso cotidiano, investimos em relações profundas. É tudo tão superficial. Todo lugar que você chega para falar de BBB, tudo bem, é válido. Não vou criticar também isso, sabe? Mas e o aprofundamento? Né? E o que é humano? Porque eu já fui assim, eu me percebo as pessoas procurando coisas superficiais para fugir do que realmente importa, né? Para fugir daquilo que muitas vezes eu preciso falar e não falo e vai se tornar uma patologia. Então vamos continuar assim falando sobre assuntos humanos, falando sobre coisas do nosso cotidiano, dos nossos sentimentos, que quem não passou vai passar, e quem ainda não foi ajudado vai poder ajudar, e vai toda essa troca acontecendo, e temos a oportunidade de aprofundar as nossas conversas. Sim, isso é muito lindo. Lu, muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada por estar comigo nessa jornada, assim. Cada vez que eu penso numa série de lives, cada vez que eu penso no que eu posso estar trazendo aqui para esse conteúdo, eu sempre peço a Deus para trazer para perto de mim as pessoas que Ele quer que estejam aqui. Que não seja do meu coração, que não seja por motivo torpe, mas que seja para alcançar os que verdadeiramente necessitam. E você sabe que você foi escolhida a dedo para estar aqui. Então, muito obrigada por ter aceito isso. Não é fácil estar toda semana fazendo live, eu sei disso. É um compromisso de trabalho, é difícil mesmo. Tem toda uma dedicação antes dessa live. É muita leitura, é estudo, é pensamento, é buscar referência bíblica, você ir buscar referência teórica para trazer aqui. E eu sei o quão trabalhoso é para trazer um conteúdo bom, de qualidade e absolutamente gratuito para quem está aqui acompanhando a gente. Então, muito obrigada pela tua disponibilidade. Eu te amo, viu? Esquece não. Eu que agradeço, eu também te amo muito. E que trabalho maravilhoso. É disso que eu tô falando, do sentido, sabe? E já falei isso, vou repetir. Amizades muito saudáveis. Meu Deus, como você é uma amizade que me inspira, que me ajuda a estudar, que me influencia a estudar, a ler. Gente, então pensa num trabalho prazeroso. Né? Então é disso que a gente está falando, do sentido do todo, da gente se enxergar, eu, você e todos os nossos irmãos, como pequenas peças de uma história grandiosa. E que quando chegarmos no dia, né, de encontrar com o nosso Pai lindo, maravilhoso, frente a frente, que nós fomos cobradas, podemos sorrir, né? Podemos saber que a gente fez parte de algo muito maior e que mesmo pequenininho fizemos juntas algo que eu espero do fundo do meu coração que alegre o coração dele. Então eu fico muito emocionada, né? Porque eu sou assim, sou sensível mesmo. E semana que vem tem mais. E levante-se e coma, pois a sua viagem ainda será muito longa. Gente, a única forma da gente sair de qualquer problema, depressão, suicídio, insegurança, desesperança, desejo de controle, seja lá o que for, é se alimentando da palavra. O único amor que vai encher o nosso coração completamente vazio de ser humano é o amor do Espírito Santo, que vai gerar isso em nós. Meu Deus, isso é muito forte, porque imagina, nós somos vazios, né?
Então, se a gente não tomar essa decisão de buscar ser cheio pelo Espírito, vamos nos encher de outras coisas. E vamos, mais cedo ou mais tarde, ficarmos doentes. Então, também quero me colocar aqui, né, como uma ajudadora, tanto profissional como ser humano mesmo. Pode chamar, né, Vivi? O pessoal te chama muito aí no direct, né? Sim. Chama a Lu agora. Posso Pode chamar a Lu? chamar. Segue a Lu, chama a Lu no direct, pede ajuda a ela, por favor, que eu preciso dividir o trabalho. Lu, assume uma parte Isso. pra mim. Pode É pra vir. isso que essa força tem que ser usada! É isso! Então é isso, meus amores. Até a próxima semana. Terça-feira às 4, não se esqueçam. Hoje foi uma exceção. A gente se vê semana que vem para falar sobre solidão. Um beijo!